Saiba a história de Saul, o primeiro rei de Israel, que começou bem, mas terminou mal. Descubra como sua trajetória se transformou em uma jornada repleta de desafios e consequências. O povo de Israel ansiava por ter um rei como as outras nações. Deus escolheu Saul, um jovem da tribo de Benjamim, para governar sobre eles no início. Saul demonstrou humildade e coragem, liderando vitórias militares. No entanto, seu reinado foi marcado por desobediências e consequências severas. Na primeira parte da história de Saul, Deus escolheu um jovem chamado Saul, da tribo de Benjamim, para ser o rei de Israel. Foi um momento marcante quando Samuel, o profeta, ungiu Saul com óleo, simbolizando a autoridade divina que estava sendo concedida a ele. Nesse momento solene, o Espírito de Deus desceu sobre Saul, capacitando-o para governar e liderar o povo de Israel. Sua unção como rei foi um evento significativo que marcou o início da jornada de Saul no reinado e sua relação com Deus. Na segunda parte da história de Saul, após liderar Israel em batalhas vitoriosas contra os amonitas, Saul enfrentou um novo desafio ao se deparar com a ameaça dos moabitas. Com estratégia e coragem, ele organizou suas tropas e planejou um ataque surpresa que pegou os inimigos desprevenidos. A batalha foi intensa e decisiva, mostrando a habilidade militar de Saul em proteger seu povo e garantir a segurança do reino. Sua vitória sobre os moabitas fortaleceu sua posição como rei e gerou admiração entre os israelitas, que passaram a vê-lo como um líder capaz e competente. Na terceira parte da história de Saul, após sua primeira grande vitória como rei, ele enfrentou um desafio que testaria sua obediência e fé. Samuel, o profeta, havia instruído Saul a aguardar sua chegada para oferecer um sacrifício a Deus antes de uma batalha crucial. No entanto, com o tempo escasso e a pressão aumentando, Saul cedeu à ansiedade e decidiu realizar o sacrifício por conta própria, desobedecendo assim à orientação divina. Essa escolha impulsiva revelou uma falha em sua confiança em Deus e resultou em consequências que ecoariam ao longo de seu reinado. Na quarta parte da história de Saul, após a vitória sobre os amalequitas, o rei recebeu uma ordem direta de Deus para destruir completamente tudo o que pertencia a esse povo inimigo. No entanto, movido por interesses pessoais e ganância, Saul decidiu poupar parte do rebanho e o rei Agag, desobedecendo assim ao comando divino. Sua escolha de desobedecer às instruções claras de Deus revelou uma falha em seu caráter e um desvio do caminho da justiça. As consequências dessa decisão imprudente ecoaram não apenas em sua vida pessoal, mas também no destino do reino de Israel. Na quinta parte da história de Saul, após a desobediência do rei em poupar parte dos despojos da batalha contra os amalequitas, Samuel confrontou Saul diante de sua atitude errada. O profeta expressou sua decepção com a desobediência do rei, ressaltando que a obediência a Deus é mais importante do que qualquer sacrifício ou riqueza material. A atitude de Saul em priorizar seus interesses pessoais em detrimento das ordens divinas mostrou sua fragilidade como líder e sua desconexão com os princípios fundamentais da fé. Esse confronto marcou um ponto crucial na trajetória de Saul, evidenciando as consequências de suas escolhas e o distanciamento de Deus em seu reinado. Na sexta parte da história de Saul, após os eventos que levaram à desobediência do rei diante das ordens divinas, o Espírito do Senhor se afastou dele gradualmente. Saul passou a enfrentar um vazio espiritual e emocional, percebendo a ausência da presença de Deus em sua vida e em seu reinado. Um sentimento de angústia e solidão tomou conta de Saul, que antes tinha sido ungido por Deus para liderar seu povo.
O afastamento do Espírito Santo marcou o início de um período sombrio na vida de Saul, onde ele se viu cada vez mais vulnerável às influências negativas e aos desafios que estavam por vir. Na sétima parte da história de Saul, após enfrentar uma crise de ansiedade e insônia, o rei foi aconselhado por seus conselheiros a buscar alívio por meio da música. Foi então que um jovem pastor chamado Davi foi trazido à corte para tocar sua harpa e acalmar o coração atribulado de Saul. A melodia suave e reconfortante de Davi tinha o poder de dissipar as sombras da angústia que assombravam o rei, trazendo-lhe momentos de paz e tranquilidade. A habilidade musical de Davi não apenas acalmava os tormentos de Saul, mas também despertava nele uma mistura complexa de sentimentos, incluindo admiração, gratidão e, eventualmente, ciúmes pela destreza e talento do jovem pastor. Esses encontros musicais entre Saul e Davi marcaram o início de uma relação que mudaria o curso da história de Israel para sempre. Na oitava parte da história de Saul, a inveja e o medo começaram a consumir o coração do rei ao ver Davi sendo aclamado pelo povo por suas vitórias e feitos heróicos. Saul sentiu uma mistura avassaladora de ciúmes e insegurança. Ele percebeu que o jovem pastor estava ganhando cada vez mais destaque e popularidade, ameaçando sua própria posição no trono. Esses sentimentos negativos levaram Saul a tomar decisões impulsivas e perigosas, como tentar matar Davi diversas vezes para se livrar da suposta ameaça que ele representava. A obsessão de Saul por eliminar Davi revelou não apenas sua fragilidade emocional, mas também sua desconexão com os princípios de justiça e respeito ao próximo. A rivalidade entre os dois homens culminou em confrontos violentos e traições, mostrando como a inveja pode corromper até mesmo os mais poderosos líderes. Na nona parte da história de Saul, após um período de profunda angústia e desespero, o rei se viu diante de uma situação extrema, sentindo-se abandonado por Deus e assombrado por suas falhas e derrotas. Saul buscou respostas em fontes proibidas pela lei divina. Em um ato de desespero e desvio total da fé, ele decidiu consultar uma feiticeira em Endor, em busca de orientação do além-túmulo. A decisão de Saul em recorrer à necromancia revelou sua completa desconexão com os princípios sagrados que regem. Ao buscar respostas no ocultismo, ele ignorou as advertências divinas e se entregou às práticas condenadas pela lei de Moisés. O encontro de Saul com a feiticeira marcou um ponto crítico em sua jornada espiritual e moral, evidenciando o quão longe ele havia se afastado do caminho da retidão e da confiança em Deus. Na parte final da história de Saul, a batalha contra os filisteus no Monte Gilboa foi um cenário de desespero e tragédia, enfraquecido pela ausência do apoio divino e assombrado por suas escolhas equivocadas. Saul viu-se cercado pelo inimigo em todos os lados. Seus soldados lutavam com bravura, mas a superioridade numérica e tática dos filisteus era avassaladora. Em meio ao caos da batalha, ferido e exausto, Saul compreendeu que seu reinado chegava ao fim. Em um ato de desespero e resignação, ele tomou sua própria espada e pôs fim à sua vida, preferindo a morte à humilhação de cair nas mãos dos inimigos. Assim, o primeiro rei de Israel encerrou sua jornada marcada por vitórias gloriosas, desobediências fatais e um trágico destino que serviu de alerta para as gerações futuras. Se você quer saber mais sobre as lições da história de Saul e como evitar os erros que ele cometeu em sua jornada real, não deixe de assistir até o final.
Descubra como a história do primeiro rei de Israel pode nos ensinar sobre obediência, humildade e as consequências das nossas escolhas. Não perca os próximos vídeos sobre personagens bíblicos impactantes.